Mas então, Bueiro, te parafraseando, inclusive isso daí, porque é bem similar à situação atual de você Aham. feliz competindo e do nada ganhar um balde de água fria, né? Cara, contextualizar o público, porque muita gente também não deve ter acompanhado. Pra quem não sabe, guys, desde a Coreia, em que o Bueiro ele citou tempos atrás, ele vem tentando o máximo ser pro player. Todas essas vezes em que ele foi para a Coreia e criou conteúdo, é necessário vocês entenderem que o cara, quando ele vai para a Coreia e custeia tudo o bolso dele, ele precisa fazer live lá, porque é uma forma de você não sair tão caro. Porque às vezes foi 30 mil, a live voltou 5, 6, 7, 10, 2, já é alguma coisa para ajudar. Só Com que certeza. o principal motivo dele é ir para a Coreia, melhorar para ser pro player. Só que foi muito difícil para você ter oportunidades e tudo mais. Na verdade, acho que não chegavam, né, oportunidades em você. Opções de time no Tier 2 ou pingou alguma coisa nesses últimos tempos? Fora Cara, a recente, né? eu acho foda também, porque eu acho foda a minha lane, eu falo, a minha lane de AD Carry, porque quando você para pra perceber, tem muitos talentos de AD Carry. Eu acho que a lane, na minha opinião, né, lógico, na minha opinião, a lane de AD Carry é mais bem servida do Brasil, na minha opinião. Então, quando você pega um player que veio de stream, que tem que, tipo assim, você tem que cadenciar esse player. Você tem que falar, pô, essa wave no mid aí não dava pra Tem que pegar. ensinar, Pô, sim. tipo, tem que pegar realmente na mão. Ainda mais alguém vindo de streamer. Eu sempre falo isso. Eu Uhum. não tive nenhum contato com o Tier 3. Tipo assim, pra mim, ter já uma base de como é um convívio, a convivência de pro player, vamos assim dizer, né? Aham. O ambiente de pro player, eu nunca, não tive isso, tipo, Tier 3 como base, assim, tá ligado? Pra me ajudar hoje a entrar no Tier 2. Então, pra mim, eu penso, pô, pros times, né? É muito mais fácil você pegar os players que já tem essa base do que Uhum. meio que começar com um novo player. Então, de certa forma, eu entendo, tá ligado? Eu entendo. Tipo assim, pô, é muito mais fácil pegar um Netunão, que já tá há muito tempo, que, tipo assim, já é um player consolidado, o Trigo, Uhum. o Aikawa, sei lá, os players, tá ligado? Que são muito bons, assim, por sinal, tá? Eles são muito bons. O Celo, mano, o Celo pra mim também é absurdamente bom. Eu acho que criaram a narrativa que ele é ruim, mas pra mim ele é muito bom, na minha concepção também. Uhum. Todos os The Carries. Todos os The Carries eu acho que têm a sua qualidade hoje. Aí, quando Querendo você ou pega, não. Pode falar, pode falar. quando você pega esses AD Carries e me compara, é meio injusto, né? Quando eu paro pra pensar como do time pensa. Porque esses AD Carries tem um time pool maior, querendo ou não, tem um time pool maior. Então aqui o bagulho é pelo sonho mesmo, tá ligado? Uhum. É de começar pelo sonho mesmo e ir aprendendo e lutando. Que tem champions que eu tenho que realmente, mano, querer muito aprender, tá ligado? Eu tenho que querer muito aprender, como Kalista, como Draven. Eu não acho que hoje em dia seja tão preciso, né? É por isso que eu acho que o spot que tá hoje em dia seria o melhor pra mim entrar e me aperfeiçoar e melhorar como um player. Porque hoje em dia não tem, tipo, muita Kalista ou, ou Draven. EZ Uhum. ainda dá, tipo, tá ligado? Pra você aprender, pra ser um bom EZ, assim, mais ou menos. Mas hoje em dia o spot é Ashe, é, é Varus, é Cork, isso daí o pai já tem de letra, tá ligado? Já tem de letra. E se precisar também do Jinkzinho ali, de uma caixa, tamo valendo. Opa, uma Vayne. Um dia, Um inclusive, eu falei que tweet, né? Cog. um dia, mano, eu falei que eu queria pegar a Vayne em certo tempo, eu quase fui demitido. E eu fui demitido, esse que é o pior das contas. Calma, calma, Eu a gente poderia ter chega pegado lá. naquela época, né? Tipo assim, eu Calma, poderia ter calma. pegado, de todo jeito eu fui, né? Calma, calma. Poderia ter Então, eu pegado. concordo contigo, fica difícil comparar você aos outros pro players pela Aham. bagagem e experiência, né? Porque, tipo assim, Pela bagagem e a experiência. sua bagagem foi aquilo que você conquistou na raça, na coragem, indo pra Coreia, às É, vezes vendo coisas ali na live, vendo e vivendo, enquanto outras pessoas tinham uma bagagem maior e competitiva, né? Só que querendo ou não, mesmo tendo terminado dessa forma horrorosa que vamos comentar já, né? Isso é uma bagagem competitiva. Isso é uma experiência competitiva. aham. Você montou o seu time, você subiu porque vocês subiram para o campeonato e, mano, tava competido aquele campeonato. Aquela qualificatória tava uma coisa muito competitiva, não tava fácil, tava bem difícil, mas você foi, subiu
E, infelizmente, de repentemente, né, ontem você postou no Twitter que, cara, você tava demitido do time que você havia criado, porque muitas pessoas não sabem, eu não sei até se isso foi para frente. Quando eu fui em São Paulo, guys, pra época do Cebolão, eu fui uns 2, 3 dias mais cedo, porque eu tive algumas reuniões. E numa dessas reuniões, o cara lá, né, não vou citar aqui, mas me perguntou, olha, eu tô buscando um projeto dentro do LoL, quem você me indicaria pra montar o time ao redor? E daí eu indiquei o Bueiro, né? E eu não sei se isso foi para frente, se também ele era responsável, né? Enfim. Mas acabou que você teve iniciativa de montar todo esse time, né? Você montou pelo Chiari, top, o Drake Hero, Jungle, que depois acabou saindo, indo para o Fluxo, voltando, e vocês tinham o Soeto. No mid era o Lynx, AD era você e suporte era o Crashel. No começo era o Diog, né? Era o Diog. É verdade, o Diog era o mid. Tipo assim, acho que, mano, foi isso. Foi Chiari, Drake Hero, Diog, eu e o Elker, né? Elcas, né? O Elcas que é meu duo, sempre foi meu duo. Isso, verdade. Que inclusive eles vieram a sair, né? Por que exatamente eles saíram, tanto o Diog quanto o Elquinhas? Cara, o Diog com ele ali, eu acho que o Diog foi problemas dele mesmo, tá ligado? Pessoais. Cabe a ele responder isso. Uhum. Cara, já o Elcas, mano. Eu primeiro preciso começar do começo, eu acho que é muito mais fácil depois pra gente chegar no assunto do Elcas, né? Tipo assim. Olha, graças a você, inclusive, ter dado essa moral de ter chamado o cara pra me montar o time. Que esse time, eu acredito que confiou de estar comigo, porque infelizmente ele não foi pra frente ali em relação monetária, né? Pô, vou ficar com vocês ali. Uhum. Mas pelo menos deu o acesso a chegar a esses players que eu queria na época por conta desse contato seu, né? Uhum. Não sei se você pode falar, porque você não falou, não vou falar também, tá ligado? Você não falou, não vou falar. Não, pode falar. Aí você fala o que você... É seu, dog, é seu, pode falar. Tipo, a gente tinha... Então vou falar, foda-se. Então, a gente tinha... O Minerum passou o contato de um diretor da Red Dragon lá e tudo mais, pra mim montar o time, ele chegou comigo... sempre esteve com a gente, o diretor da Red Dragon, fala isso, acompanhando os treinos, acompanhando os jogadores, né? Falei, olha, vai ser isso que a gente vai fazer por vocês, é isso, e fez até onde eles falaram, tá ligado? Uhum. Só que na parte de comprar o time, tipo, de fazer a organização mesmo, não teve conflito, né? Por conta que eles já têm um time dentro do Círculo Desafiante. Aí não tipo, ia dar conflito. Com a Riot, né? Exatamente. Aí eles falaram, pô, a gente viu aqui, tá no conflito, não vai dar mais. Aí nisso aí que eu fui publicando no Twitter, tentando achar, né? O lance do começo é o seguinte, eu chamei o Elcas, que pra mim ainda até hoje é um player excepcional. Não E só um brother seu, né? Não só excepcional, como irmão, alguém que eu compartilho as minhas ideias e me ajuda a melhorar como player também, que é uma pessoa que assiste bastante. É uma pessoa naquela época que tava top 6 do servidor, que eu chamei pro meu time, não é como se fosse só amizade, tá ligado? Eu chamei pro meu time, ele tava top 6 do servidor, 1.600 pontos na época. E chamei para ele fazer parte da equipe, chamei o Chiari. O Chiari foi quem me disse, vamos entrar porque eu quero fazer você subir pro Tier 2. Toda aquela historinha, né? Quero fazer pro Tier 2, vou fazer você melhorar e tudo mais, né? Aí a gente chamou o Diog. O Diog, na época, gostou da ideia. Depois do primeiro treino, que foi um treino bom, inclusive. E eu vou falar, a gente treinou muito bem contra a Leviathan. Mano. Essa daqui agora, do CBLOL? LTA Sul? Com essa linezinha de Zotiv, Scary... CEO, Prodelta, o Menarzinho Code. Tá. A gente fez os primeiros 15 jogos com essa line-up, com esse time, tá? Com esse time, que era Chiari, Drake Hero, Diog. O Diog não jogou os 15 jogos. Aí foi o Full completando, aí foi o Envy completando, aí depois foi o Kazé completando, aí ele jogou um pouquinho também, nesses 15, assim, 15/20 jogos, tá ligado? Uhum.
Aí no final ele falou que não queria por conta dos problemas deles ali mesmo, tá ligado? Que eu não quis falar. Foi os problemas dele ali, ele só não quis mesmo. O George só Tá. não quis tá competindo, né? Tanto que depois ainda ele foi pra algum time. Então, talvez, não sei, pode ter algum problema que eu não sei. Mas, Aham. treinando com a gente, com a Leviatã, tipo assim, papo reto, mano, eu falo pra vocês. De 15 jogos contra a Leviatã com essa line-up, a gente ganhou 13 jogos. 13, 14 jogos, mano. Com essa line-up, em treino, né? Em treino. Tipo assim, em treino, com essa line-up, nós ganhamos todos esses jogos. Uma boa performance. A gente teve uma boa performance com esse time. Lembrando que eles terminaram top 2 na LTA Sul, né? Na fase de pontos. Isso que eu fiquei pensando, cara, esse time aqui, e não era só o nosso, tipo, a Leviatã eu acho que tava tendo maus treinos, mas e são jogadores bons, tanto que mostrou isso no presencial. Mas acredito que em treino, muitas equipes em treino não desempenham da forma que mostra em treino, tá ligado? É mais jogador de stage, tem aqueles leão de treino, né? Sei. Em alguns dos times aí possa ter, né? Não vou falar que não está. No meu talvez tenha, né? Mas é um treino. Bom, e quando chega no stage é um gatinho, enfim. Isso aconteceu, eu tava com essa equipe. O Elcas, pra mim, falando do Elcas, que ele saiu. Pra mim, o Elcas, ele tinha um grande potencial, ainda tem de ser um grande jogador, tá? Um grande jogador, eu sempre confiei nele, tá ligado? Só que teve um negócio, antes mesmo dele jogar, as pessoas do meu time, desse time na época, já não queriam. Antes mesmo, nem de ver. Queriam quicar ele. Antes mesmo, ele já chamou outra pessoa pra falar: olha, você vai assistir o treino porque é isso, é aquilo. Aí na época eu falei: Pera, olha, ele quem? Ele chamou? não, o coach e o time decidiu que, tipo assim, mano, é melhor esse player aqui você vai ficar só assistindo. Meio Quem que é o colocou ela. coach, Dog? Porque não conheço. Cara, os meus coaches hoje são Eram, né? Carlito. Eram, né? É foda. My bad, my bad. Carlito e Dora, tá ligado? Carlito e Dora foi os meus coaches todo esse tempo que apoiou e abraçou o projeto, né? Carlito e Dora. Então, Mas na época- pera, só pra eu entender. Vocês, nessa ordem, vocês foram 15 jogos contra Leviatã com a lineup de Chiari, Drake Hero, aí alternava o mid, né? Entre alternava o Envy, mid e Kazé, era você. George, e era você e o Elk. Eu e Elk, aham. E ganharam 13 jogos de 15 e dias depois, aí você pode dizer quantos, né, exatamente, os treinadores tiveram a ideia de já quicar o Elcas pra colocar um outro suporte. Não, isso antes de começar tudo, qualquer treino. Ah, Eles já antes de queriam- começar treino já, antes de começar foda-se. tudo, exatamente, Tá. foda-se. Aí eu simplesmente falei: olha, eu não jogo sem o Elcas tá. Não jogo. Pelo menos a gente tem que ver como ele vai ser. A performance, sim. A performance, não existe isso. Eu falei, mano, eu criei isso daqui. Eu já cheguei falando. Olha, eu comecei esse projeto. Então, tipo assim, eu quero ele, tá ligado? Eu quero que ele jogue. Porque é alguém que eu confio no bot. E a The Carry com suporte, cara, é muito complicado, velho. Você tem que ter Tem que muita ter o coisa, fit. muita sinergia. Você tem que ter muita sinergia, mano. Tem que ter aquela pegada monstra, a The Carry suporte. Eu já tinha essa pegada monstra com ele. E acredito que a gente jogava bem a maioria dos treinos, né? Aí o suporte ainda tava na época de reserva, era o Momoshi, que assistia os treinos com a gente. O que hoje está no Flamengo. Hoje está no Flamengo e indo muito bem, cara. Tá vendo? Ele saiu dessa bomba e graças a Deus tá bem hoje aí, ó. Vivendo uma boa no Flamengo. Tá. Aí beleza, a gente teve um treino muito bom contra a Leviatã. Aí depois a gente treinou contra o Flamengo. Treinou contra quase todo mundo, mano. Com essa line-up, alternando o mid. Né? O suporte não alternou. Foi só o Elcas. O suporte foi firme o Elcas ali um mês, assim, inteiro, assim, O Elcas não mudou. O Elcas ficou só alternando o mid mesmo. Tá. Qual mid. Aí foi na época também que o Drake Hero saiu, né? Aí entrou o Sanks. Aham, sei. Entrou o Sanks na época. Aí ficou Chiari, Sanks. Mano, mid, cara, tipo assim, é foda falar mid alternando e bot lane eu e Elcas. Tá. Aí que tipo, começou a dar mais ruim, tá ligado? Vamos assim dizer. Aí a gente começou a perder mais treinos, aí a gente ficou mais perdido. Aí eu acho que o time não rufou da melhor forma, com essa line-up. Com Sanks, Chiari,
Eu e Elcas, tá É ligado? porque o E Sanks Mid fica alternando. pouco tempo, né? Ele não ficou muito tempo. E ele mesmo decidiu sair, tipo assim, nem foi a gente que, pô, tá ligado? Ele mesmo decidiu sair, ele mesmo falou que, pô, eu acho que é melhor pra mim agora, enfim, coisas dele também. Tá? E ainda bem que ele fez isso, né? Vou Porque, ver e mano, é te uma bomba aviso, de né? equipe. É, enfim. Aí, nisso, teve um dia que o Elcas teve um underperformer, que, mano, todo jogador em treino, independente, mano, vai ter um dia, ou dois, ou três, ou até Acontece. mesmo uma semana. Realmente, mano, vai acontecer de você ter um underperformer e você vai ficar meio perdido, vai fazer jogadas feias. Aí que entra. Nessa época, me chamaram primeiro, né? E falaram, olha, eu acho que seria bom tirar ele pro bem da equipe, senão a gente não vai conseguir entrar, né, no circuito. Aí eu falei, cara, será que realmente era o problema? Tá, Porque calma, se calma, for... calma. Vamos deixar as coisas em claro. Esse underperform dele durou quantos dias, semanas ou meses? Não, cara, não foi um bloco de stream de um dia. Não foi. Então foi tipo 2 Foi, jogos. mano, foi dois, mano, eu falo que foi um jogo, mas eu vou falar que foi o dia inteiro. Vamos falar que foi o dia inteiro pra ser Tá, justo, tá um dia ligado? inteiro. Um dia Um dia inteiro. inteiro. E daí, um Dia dia inteiro. depois, o Um seu dia depois, treinador deu a call de quem? Caso você queira falar o nome, né? cara, eu acredito que é tudo ali junto. É Chiari, é Lynx, Ah, então Eu acho que não. eu acho que Chiari, Lynx e os coaches é o que meio que decide ali, porque é o que mais tem experiência. Aí falou, mano, não tem como. Eu não tiraria. Eu não acho que ele seria o problema, tá ligado? Aham. Mas eles falaram que seria melhor. Aí eu falei, mano, se vocês acham que é melhor, eu quero ganhar o circuito. Então vambora. Vamos procurar outro suporte. Assim, eu falei. E você Cara, guivou. eu falei, olha, não tem como eu lutar contra a Chiari, lutar contra a Lynx, lutar contra os coaches, né, mano? É impossível. Eu falei, olha, por mim, eu não acho que ele é o problema. Eu quero ficar com Elcas. Mano, é só ver os jogos, não é isso. Mas eu quero ganhar. É isso que vocês acham que é? É. Aí chegou nele, o Elcas sempre foi um cara, tipo assim, chegou nele e falou, pô, eu acho que é isso, você vai ficar como reserva assistindo os treinos. Ele falou, mano, não é bom pra mim, eu vou sair. E isso aconteceu, tá ligado? Aí a gente treinou... Não foi com o Momoshi, que o Momoshi foi pro Flamengo. Aí na época, acho que já entrou o Crashel já, mano, direto. Já entrou o Crashel direto Mas nessa teve época. uma conversa antes de tipo, galera, então vamos ver que qual super é bom. Tem o João, o Manel, o Rui, o Barbosa. Não, só buff. Eu acho que teve. Teve o Manel, teve, acho que não sei se na época como Sec, aí teve mais alguns lá. Mas que você jogaram, participou dessa qualified. conversa? Participei da conversa, com certeza. Tudo nessa época de escolher jogador e tal, sempre passa por todo mundo, Aham. né? Aí escolheu. Acho, mano, eu não lembro de outro suporte depois do Elcas. Eu acho que foi o Crashel direto, depois do Elcas. Deixa eu ver. Eu acho que foi mesmo. Não, acho que foi mesmo. Foi o Crashel. Tá. Foi o Crashel? Vai Acho que foi o pensando. Crashel. Acho que foi o Crashel. Enfim, a line-up ficou... aí tá, né? É verdade. Um dia antes, a gente ficou um tempão treinando Elcas... Não, Crashel, Sanks, mid alternando. Ainda tava Não, o mid alternando não. Sanks. Nessa época foi o Lynx, exatamente. Entrou o Lynx um tempo antes, que eu tô esquecendo um pouco, mas entrou o Chiari, o Lynx. Aí tava o Elcas ainda com o Lynx, né? Com o Lynx. Não, já era mais mid alternando. Aí o Jungle tava o Sanks e tava eu, né? E tava o Elcas também. Aí nisso aí tirou o Elcas, né? Aí depois veio o Crashel. Ainda tava o Sanks na jungle. Aí o Sanks saiu, aí entrou... O Sanks saiu um dia. Tá. Mano, infelizmente foi um dia. Aí no mesmo dia a gente já chamou o Soweto, no mesmo dia. Aí Que é foi o Django atual. Que é o Django atual. Aí Sim. chamou o Soetão. O Soetão completou pra gente, mano, faltando, tipo assim, 2 horas pra... A gente tava no meio do treino. Ele falou, mano, eu não quero mais jogar, tipo, pá. Aí já entrou o Soetão já, mano, 2 horas depois. Assim. Faltam 2 horas pra escrever o time no bagulho lá. A gente já escreveu e já começamos a treinar com ele. Tá. As primeiras semanas foram ótimas, mano. Foram ótimas, a gente tiver... Lua de mel, né? Conheço bem. Lua de mel. Mano. Lua de mel, caralho, nossa, eu acho que o time agora, mano, tá invocado, mano. O time agora tá invocado. O bagulho tá doido, né? Uhum. Aí, beleza. Aí eu falo agora pra vocês aqui, mano. Quem para pra olhar hoje o Qualify,
todos os jogos do Qualify, vai perceber quem tava indo bem, quem não tava indo bem, quem tava dando performance, quem não tava. É só um ponto que eu vou falar, tá? Independente da forma que é em treino ou não. Campeonato é o que importa, no fim das contas. Calma, né? Bueiro, mas pra você, porque eu tenho fiéis que não assistiu o circuitão. Quem foi que deu underperform ou boa performance? Já que é público, não é uma questão de opinião, mas o chat ele não viu, Dog. O quê? Fala, mano, vamos falar aqui eu. Sim, pra você. Na minha opinião, né? A gente teve as semanas boas ali, porém, eu acho que uma semana, 2 semanas antes de ser o campeonato mesmo, eles me disseram, naquela época, antes de começar o bagulho. Antes de começar. Antes de começar. Eu acho que você tá meio perdido. Eles falaram, eu acho que você tá meio perdido. Porém, cara, é aquilo. Você tá errando isso. Eles não me mostram. Eles querem que eu vá atrás e aprendam sozinho, tá ligado? Oxi! Mano, isso é desde sempre. Pouquíssimas vezes. É nisso que eu já cobrei todo mundo. Mas pera, calma aí. Calma. Guys, eu vou falar uma coisa para vocês. Já preparem, porque agora abriu um portal da Deep Web camada 999 bilhões. Lá embaixo. O que vamos ouvir aqui agora não tem cabimento. Vocês vão entrar num vórtice de um vazio fudido. Mas veja bem, o treinador pontuava para você, os treinadores iam e pontuava para você que você estava errando em tal coisa. E daí eles não ajudavam você, eles só pontuavam, você tá errando nisso, tchau. Boa sorte. Também, tipo assim, eu acho que faltou muito, eu falo isso, faltou muito essa parte dos coaches pegarem na minha mão e falarem também, tipo assim, como a gente ia jogar, tudo. Eu acho que faltou muito nessa parte dos coaches, mas é lógico. Eles têm que pisar em ovos ali com o time, porque é um time de personalidade forte, né? Chiari, personalidade muito forte, Lynx nem se fala, aí tem o Boobs, aí tem o Soweto. Não, o Soweto eu acho que é o mais suave, assim, em relação à personalidade. Né? Mas é aquilo, por exemplo, tá no jogo. Pra mim, mas calma. É que conforme você vai falando, eu vou ficando cada vez mais doido. Esse time era um time de personalidade forte? Não, personalidade forte. É um time de personalidade forte. Eu acho que isso que fala tudo, tá ligado? A postura dos jogadores, tipo assim, na minha opinião, era essa, tipo, de personalidade forte, de ego muito forte, mano. De unlucky. É aquele unlucky. É o famoso unlucky, tá ligado? Calma. Era personalidade forte, porque eles se achavam bastante, se achavam acima de todo mundo, mas estava ali no Tier 2 e não no Tier 1 por unlucky. É isso? Calma. Deixa eu falar o bagulho ali primeiro. Aí porque ainda estávamos no Elcas, né? Não, estava em mim ali, que eles falaram que eu tava dando underperform nos treinos antes de começar o Qualify, né? Uhum. Aí eles, nessa época, eles chamaram, eu vou chamar aqui, eu não aceitei. Eu vou chamar aqui o Improve para assistir seus jogos, mas eu vou já isso antes de começar o bagulho. Para deixar o Improve aqui te mostrando os seus erros, né? E te ajudando antes de começar o bagulho. Aí eu falei, eu não aceito isso, que porra é essa? Eu tenho coach pra quê? Improve é outro AD Carry, guys. É outro AD Carry. Aí naquela época, eles falaram, antes de começar o Qualify, olha, tem uma chance do Improve jogar. Tipo assim, isso, se caso não melhorasse, né? Isso antes de começar o Qualify. Isso o time que eu criei desde o começo. Guys, mano, os caras colocaram o oficial ali, que era o Bueiro, queriam convidar a amante pra amante, teoricamente, ensinar a oficial a fazer a parada, só que, na verdade, não. Só queriam contextualizar e, tipo assim, mano, preparar terreno pra amante ir lá e tomar lugar. Aí, na época, eu fiquei transtornado. Nessa época aí, ainda assim, quando eu tava no time, eu era uma pessoa tranquila, eu acho, humilde. Aceitava, falava, my bad aqui, pá. Mas depois desse dia, Minerva, eu senti uma facada tão grande deles ter falado que na época que eu tava dando performance, se você parar pra perceber e perguntar, mano, se você, dos times aí que enfrentou a gente naquela época, Leviathan, alguns times do Tier 3,
alguns times do Tier 2. Vocês sabem que eu não tive underperform, mas eles falaram isso na época. Como, mano, você tá indo mal nos treinos, é só ver aqui, tal, tal. Mas, ó, o que eu sinto, ó, primeiramente eu vou falar. Eu peguei jogadores experientes e coaches experientes, na minha opinião. Que, na minha opinião, eles iriam me guiar, independente de tudo que acontecesse. Cara, se eu era um burro, você tá morrendo no mid, mas que me mostrasse, desde a base, o porquê que é errado eu tá naquela wave do mid. Na minha opinião, jogadores experientes têm que pegar na mão de pessoas rookies. Tem que pegar na mão de jogadores e Sim, coaches. sim. Tem que pegar na mão e falar, olha, isso, isso, isso. É assim que se faz. É assim que rola o bagulho. É assim que é a parada, tá ligado? Pô, esse dia aqui você foi muito ruim, tá ligado? Então, quando acabar o treino, Poeirinho, você pode subir lá em cima ali e eu vou te mostrar tudo, passo a passo, tá ligado? Tá. Pra mim é isso que faltou também, uma parte. Tipo assim, mano, é isso que faltou, pá, 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 pipopô, pipopô. Aí que eu penso, tipo assim, eu sinto que eu tava com uma carga muito grande, porque eu tinha que fazer stream ainda, né? Porque, pô, se eu não fizer stream, eu não pago meu aluguel, basicamente. Não, eu tenho que pagar aluguel, tenho que, pô, viver ainda, Uhum. né? Eu tenho que fazer stream ainda, né? Como não tava ganhando nada, então, tipo, eu tinha que procurar patrocínio, eu tinha que usar minhas redes sociais pra ajudar patrocínio, eu tinha que, às vezes, até ser... Mano, no começo, eu fui o cara que chamava em todas as conversas o time. Que era um time de personalidade forte, como eu tô te falando. Eu tinha que falar com eles o tempo inteiro, mano. Eu tinha que falar com eles o tempo inteiro, mano. Não, não é assim, cara, que se fala com uma pessoa. Não, mano, não é assim que se faz. Cara, que porra é essa, mano? Que merda é essa? Se continuar assim, mano, se continuar assim, nunca volta pra T1, mano. Nunca vai nem chegar lá mais. Mas o Você que tá falando. seria esse você precisar avisar que eles não poderiam fazer tal coisa? O que seria essa Y coisa? Mano, Comportamento tóxico? Mas o que seria? eu acho que tem um contexto também que a gente tá em um time que é totalmente diferente de tudo que eles já viveram, tá ligado? Aham. Como equipe competitiva, você tá em um time onde não tem salário, onde não tem muito diálogo, tá ligado? Não tem Uhum. relacionamento profissional, então tem tudo isso porque não existe uma organização por trás, né? Tem tudo isso, então tipo, fica muito mais difícil, tá? É, tipo, a Steph meio que falar com os jogadores, porque é meio que os jogadores com os jogadores, é o que eu senti. A Steph meio que. Eu vou pisar em ovos aqui, não vou falar o que eu preciso falar. É isso que eu senti também da Steph, tá? Mas essa parte, ó. O Chiari, eu vou falar do Chiari. O Chiari, no começo, né? No começo. Depois que Uhum. eu com o Chiari e falei, e a gente conversou bastante, ele virou uma pessoa normal. Mas antes, era uma pessoa muito difícil. Muito difícil. Nunca tá errado. Tipo assim, isso é normal de player no meio competitivo, né? Tipo assim, é lógico. É normal a pessoa sempre tá querendo mostrar o ponto dela e tudo mais. Ah, Uhum. fazem isso, eu acho desagrado, mas o Wiki não mostra, tá ligado? O porquê que tá errado. Foi muito difícil nessa época lidar com o Chiari. Eu falo o time inteiro também, acredito que na época achava isso também. Mas depois, o Chiari, depois de longa conversa que eu tive com o Chiari, falou, olha, mano, se você acha isso e isso de mim, por exemplo, chega e fala comigo, vamos fazer acontecer, pá. No WhatsApp eu falei, né? Pá, 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 pá. Aí, depois disso aí, eu acho que ele virou outro player. Ele ficou mais calmo, ele ficou mais tranquilo, chegava em mim e conversava comigo, viu pouco, popô, tá ligado? Então, teve melhora do Chiari, então eu acredito que todo esse ambiente que a gente tava tóxico e sem receber nada, isso pressionava, eu acho, as pessoas, tá ligado? Os jogadores, é o que eu sinto. Sim. Tem muita, acho que muita forma de como aconteceu, não aconteceria se a gente tivesse uma organização por trás, não aconteceria se a gente tivesse pessoas por trás para meio que guiar o projeto, tá ligado? Então, é muito complicado falar sobre temperamento das pessoas, a forma que elas falam, porque eu não sei como que elas foram em times passados, né? Então, mas eu acho que a forma que, como tudo foi naquele começo ali, foi errada da forma comigo, porque o projeto, em teoria, era para mim, não tinha que chamar ninguém. E eu fiquei extremamente decepcionado, e depois desse dia aí, eu já comecei a falar muito mais de todo mundo.
Ah, vocês só veem erro meu, vocês não veem erro de vocês. Teve uma época também, pra não falar que eu não falei, mano, tipo assim, mano, teve uma época que eu tiltei com todo mundo. Olha aqui, mano, eu falei. Olha aqui, mano, tipo assim, eu sinto que tem uma desconfiança enorme aqui, tá ligado? Nesse time, comigo, como jogador, né? Porque como pessoa, acredito que eu não tenho nada contra ninguém ali também, e eles não têm nada contra mim, como pessoa, vamos falar como jogador. Né? Eu cheguei e falei. Se vocês têm experiência, na minha opinião, vocês deveriam chegar em mim e falar e mostrar pra mim e tudo mais. Já que vocês não chegam e falam, eu vou falar o que eu acho, mano. Tipo assim, se vocês continuarem dessa forma, vocês para sempre vão ficar no Tier 2 e vão parar de jogar. Falei pra eles. Todos vocês daqui. Você, Chiari, você, Linkês, você, Soueto, vocês têm capacidade, e eu sei que tem, de chegar num Tier 1 da vida. Tá? Mas se continuar dessa forma que tá aqui, essa é, essa hostilidade, essa forma aqui, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você vai ficar sempre perambulando, 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 perambulando. Talento você tem. O que atrapalha você é a porra da sua mente, tá ligado? É você que tá perdendo pra você mesmo, mano. Você tem capacidade, Ninkês, mas o ego não deixa. Você tem capacidade, o Chiari, mas o ego não deixa. Você tem capacidade, velho. Você é um jogador bom. Cheguei pra ele e falei assim, mano, jogador bom, tá ligado? Mas antes de tudo, vocês dois e todo mundo aqui do time tem que abaixar a bola, que vocês estão no mesmo barco que eu. Eu cheguei e falei pra eles, pra todo mundo aí do grupo. Vocês têm que abaixar a bola, vocês estão no mesmo barco que eu, certo? Vocês estão aqui no Tier 2, né, Unlucky. Vocês são jogadores, estão na mesmo ambiente que eu. Se vocês não estão no Tier 1, é porque provavelmente vocês não estão no momento bom, ou porque vocês são ruins também, né? Falei que eles são bons, você tem capacidade de chegar, mas eu também falei que eles são ruins, né? Porque eles estão no Tier 2. Então, é para eles abaixarem a bola ali. Eu falei isso na frente de todo mundo, tá ligado? E eu sempre fui um cara que sempre falei, foda-se. Mano, ainda mais quando eu tô com sangue nos olhos, mano, eu acho que eu falo coisas até demais.